Obrigado, presidente. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar a todos os deputados e deputadas, também a todos que acompanham esta sessão. O vereador já foi nominado aqui devidamente. Agradecemos a presença também das lideranças do Oeste. Quero me manifestar nessa tribuna hoje com relação ao Plano Estadual de Educação. Confesso que estamos bastante preocupados com a tramitação desse projeto de lei, uma vez que ele adentrou a esta casa ainda com data de 16 de junho, se não me falha a memória, mas meados de junho, do mês 6, portanto, e ele ainda não chegou até a comissão de mérito, que é a Comissão de Educação. Então, esta é a primeira preocupação, ou seja, a comissão que mais precisaria se debruçar, porque é a comissão de mérito, ainda não recebeu este projeto de lei. Hoje pela manhã eu acompanhei o relatório na Comissão de Finanças. Creio que os deputados, em nome do deputado Dirceu, foram muito corretos quando pediram vistas na figura do deputado Dirceu e depois foi concedido vista coletiva. Mas a minha preocupação é quando chega na Comissão de Educação e como que nós vamos avançar nos temas centrais deste Plano Estadual de Educação. E eu quero trazer aqui algumas reflexões que devem permear o debate deste plano. Primeiro, resgatando que temos um plano nacional, que foi aprovado ainda no ano passado, se tornou lei, e que no prazo de um ano, portanto, 24 de junho deste ano, nós deveríamos ter todos os municipais e estaduais elaborados. Mas algumas questões que nos preocupam dentro desta estratégia de olhar para a educação de Santa Catarina. Primeiro, nós temos, do ponto de vista da escolaridade média do brasileiro, dados da Unesco de 2012 e 2013 apontam que nós temos 4 Brasis no mesmo país. Os 20% mais ricos da população brasileira têm em média 10,73 anos de escolaridade, portanto quase 11 anos de escolaridade. Por outro lado, os 20% mais pobres têm, em média, 5,4, ou seja, quase a metade da escolaridade dos mais ricos. No meio rural, deputado Dirceu, a situação é ainda mais grave. A média de escolaridade da população é de 4 anos e meio. Os negros, também é outro Brasil, é 6,76. Então, o que faz com que, nessa desigualdade toda, faz com que o meio rural, o campo, os negros e os mais pobres tenham menos acesso à educação no passado. Portanto, uma população que precisa ter o direito de ter mais anos de escolaridade. Isso eu discuti Plano Estadual de Educação. Outra situação, o Brasil tem ainda hoje 13 milhões de analfabetos. Desses 13 milhões de analfabetos, 70,68% são negros, ou seja, a maioria dos 13 milhões negros. Então, o analfabetismo tem cor. 28,54% são brancos, 0,57% indígenas, e assim vai. Mas, dos analfabetos, 35,34% estão no meio rural. E se a gente fizer um cruzamento com a população do meio rural, eu diria que é uma população bastante pequena. Então, a massa de analfabetismo encontra-se massivamente no meio rural. Outra situação bastante importante, o Brasil avançou muito na oferta de educação infantil. Hoje nós temos, em crianças de 0 a 3 anos, mais de 23% das crianças atendidas. Mas o Plano Nacional prevê chegar a 50% dessas crianças.
De que forma? Todas as ações que o governo federal vem fazendo, desde a construção de creches nos municípios com o Pró-Infância, o financiamento dessa modalidade de educação com o Fundeb, o Brasil Carinhoso, que pela primeira vez na história do Brasil, coloca todas as crianças pobres, as crianças do Bolsa Família, com vaga garantida em creche, e o PENAIC, que é o Programa Nacional da Alfabetização na Idade Certa. Quando olhamos para as metas da educação, e eu tenho falado muito, reiteradamente, que as metas que Santa Catarina apresentou ao plano estadual são muito tímidas, é porque nós temos indicadores diferentes de muitos estados da nação, como Sergipe, Piauí, Maranhão, Alagoas. Quero citar um caso aqui. Enquanto nós temos Alagoas com escolaridade da sua população em média de 6 anos, Maranhão, Piauí, também nessa média, Santa Catarina tem em média 8,2 anos. Então, se nós fizermos justiça com Santa Catarina, nós temos que ter metas mais ousadas, porque a nossa realidade assim permite. Educação de jovens e adultos. Nós temos 81 milhões de brasileiros que têm mais de 18 anos, portanto, jovens ou adultos, e que têm, no máximo, o ensino médio incompleto. Então, nós precisamos discutir a educação de jovens e adultos para a próxima década. Sendo que desses 81 milhões, apenas 4 milhões estão estudando. Outro grande desafio para o Plano Estadual de Educação: como que nós vamos garantir uma sala de aula com qualidade decente para o professor trabalhar? Não um depósito de 30, 40, 50 alunos. Portanto, número de alunos em sala de aula. Como que nós vamos ter estruturas de escolas adequadas? Então, se discute hoje a nível nacional o CAQI e o CAC. Não é uma fruta, não. O CAQI é custo aluno qualidade inicial. E o CAC é custo aluno qualidade. Que quer dizer o quê? Qual é o padrão de uma qualidade? Para você compor o termo, o conceito de qualidade na educação, nós precisamos discutir salário, número de alunos por turma, equipamentos tecnológicos, quadra de esporte, salas adequadas, formação continuada inicial, formação específica na área de atuação. Tudo isso compõe os insumos para se discutir o CAQI e o CAC. Outro tema bastante preocupante é a educação em tempo integral. E nesse tema da educação em tempo integral, Santa Catarina também precisa provocar um outro modelo de educação. Porque nossos alunos não aguentam ficar em sala de aula durante 7 horas na mesma sala de aula com o mesmo componente pedagógico. Portanto, nós precisamos de professores exclusivos, professores integrais para uma escola integral e um projeto pedagógico coletivo pensado pela escola. E além disso, nós precisamos garantir que as estruturas físicas também possam ter estruturas diferenciadas. O debate com relação ao financiamento, ele tem que vir casado com o debate dos royalties do pré-sal. E ontem eu denunciava aqui que nós corremos o risco, toda a nação brasileira, de ter um grande retrocesso se 2 leis que tramitam tanto na Câmara quanto no Senado forem aprovadas. Porque estas leis mexem no único dinheiro novo que terá para a educação, que é os royalties do pré-sal. Projeto do deputado, um deputado do DEM, que não me vem à memória agora o nome, e um outro projeto do senador Serra, que permite que a Petrobras não seja mais a grande empresa pública brasileira a operar e passa essa operação, essa extração para empresas particulares e multinacionais. Outro tema muito importante é com relação à gestão democrática.
nós precisamos garantir que os diretores sejam escolhidos e de referência e de confiança da comunidade escolar. Quero concluir dizendo que esse debate ele está na casa, um debate acumulado pela educação, e eu peço que os deputados se apropriem desse debate para que a gente possa ter o melhor plano estadual de educação.